Faça uma excepcional noite. Estamos fechando o mês de janeiro e o primeiro mês desta mentoria. Olha só que legal, né? Vai ter muita coisa que a gente vai compartilhar ao longo do ano. A partir da semana que vem também, é, vocês vão ver que vai ter uma nova chave que a gente vai estar trabalhando. Vocês perceberam que ao longo de todo esse mês os assuntos estavam muito conectados. E como nós estamos falando de seres humanos, e sobretudo isso é um transbordo mesmo, são coisas que eu tenho aprendido e vivenciado e compartilho com vocês. É, as coisas sempre vão estar conectadas, né? Mas cada mês a gente vai trabalhar uma área diferente da vida, né? Vamos falar sobre uma área diferente da vida. E eu continuo tendo essa intenção de transbordar para que reforce os meus aprendizados e para que eu compartilhe aquilo que é, a vida foi me trazendo e que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu faço isso porque eu percebo que há valor e porque eu descobri um propósito nisso. Eu nunca impactei vidas na intensidade com a qual isso tem acontecido pelo último mês. E a prova disso é que eu coloquei 3 ou 4 pessoas quando eu falei o bicho vai pegar em 2023, vamos fazer esse grupo, e esse grupo não para de crescer, né? Graças a Deus. Vamos focar no propósito, né? Veja só, é, imagine uma macieira, imagine uma árvore aí com frutos muito bonitos ao olho, né? Aquilo que atrai. Só tem um problema, imagine que essa árvore ela está plantada dentro de um cemitério ao lado de um túmulo. Você já perdeu a vontade, né? Então, guarde o significado dessa expressão. Maçã de cemitério. Uma árvore que prosperou, que rendeu frutos e ninguém quer. Não pelo fruto ou qualquer característica que a árvore tenha, mas por causa do ambiente. E eu te digo isso porque o ambiente ele não é determinante para nós, mas ele é um grande potencializador. Existem certas coisas que você não vai deixar de fazer, viver, ou vai viver em decorrência do ambiente. Mas muitas coisas que estão dentro de você são potencializadas, são exageradas por meio do ambiente. E, e isso é muito natural. Quando você se remove de determinados ambientes, você consegue trabalhar a esfera da sua identidade. Veja, se você não está acompanhando os vídeos todos os dias, pelo menos aí pela última semana, você vai estar meio perdido. Então eu recomendo que você vá assistindo aí do mais antigo para o mais novo, porque sem querer essa reflexão está me acompanhando e ela está se desenvolvendo e eu estou compartilhando aqui com você. Mas nós falávamos, né, se eu não estou enganado, ontem ou antes de ontem, sobre as esferas em que as transformações acontecem e como é importante que essa transformação ela aconteça na esfera da identidade, para que depois ela passe para o sistema de hábitos e, por último, ela acabe desaguando no resultado. E que quando a gente foca no resultado e só quer o resultado, a mudança até pode acontecer, mas dificilmente ela vai ser permanente. E eu falo tendo compreendido isso e tendo vivido muito isso, né? Então, lá atrás, agora, deixa eu ver, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Agora, 6 meses atrás, quando eu parei de fumar, as pessoas já começaram a perceber que alguma coisa estava mudando em mim. E, e até quem já tinha me visto, né, parar de fumar outras vezes, percebeu que havia algo diferente. É porque realmente daquela vez entrou na minha identidade. Na minha identidade eu deixei de ser fumante. E veja só, o ambiente ele vai fazer isso com a gente. Quando você se remove de determinados ambientes, você altera aquilo na sua identidade. Quando eu saí de uma escola onde eu trabalhava, eu fiz algumas escolhas infelizes. E por um tempo, ninguém mais me chamava de professor. E muitas pessoas que me viam, muitas pessoas que haviam sido alunas, né, alunos e alunas, muitas vezes passavam por mim e eles não me reconheciam, passavam do meu lado e não me reconheciam. E quando eu voltei a estar no ambiente que era voltado à educação, à instrução, pessoas que haviam passado a me chamar pelo nome, mesmo sem eu estar na sala de aula, passaram a me chamar de professor.
Pessoas que participaram de palestras onde eu não mencionei a minha experiência com sala de aula tiveram um primeiro contato comigo e jamais deixaram de me chamar de professor, porque o ambiente ele vai ter um impacto muito profundo na sua identidade. Então é muito importante que você repare qual que é o ambiente que você está inserido, porque este é o seu solo. A qualidade dos seus frutos e o desejo das pessoas pelos frutos que você dá vai ter muita relação com o ambiente que você está. E um fator, né, um elemento do ambiente é justamente as pessoas. E a gente não tem que permitir que ninguém carregue nada nosso e nem que a gente carregue nada dos outros. É muito importante que você compreenda isso, porque se você compreendeu que você deve ser o governante da sua vida, que você precisa submeter seu corpo ao desejo da sua alma e a sua alma estar submissa ao compromisso que você tem com o seu propósito, você é imparável. Não existe nem medo mais para você. E o seu propósito ele se torna tão grande, tão óbvio, que você atropela tudo em prol dele. E você deixa de ser contaminado por aquilo que as pessoas têm, em termos de direção naquilo que você está tomando. Mas o seu ambiente ele pode adoecer por conta das pessoas que estão ao redor. Quando você começa a emitir certa frequência, porque você está assumindo esse autogoverno, algumas pessoas vão se afastar de você. Outras vão se aproximar de maneira quase inexplicável. Outras ainda vão olhar com curiosidade e vão querer saber o que você está fazendo, o que está acontecendo, por que você está diferente, né? O que aconteceu aí dentro, como é que você está tendo esse resultado? Outras pessoas vão querer parar você, vão querer frear você e fazer avaliações de que não está certo o rumo que você está tomando, que você não está se fazendo bem, ou que você está vivendo só uma empolgação. Existem vários tipos de coisa, né? Quando você assumiu o autogoverno e você agigantou o seu propósito porque ele ficou claro para você, você vai em frente. Só que muitas vezes a qualidade dos seus frutos vai ser comprometida e talvez chegue um momento que você pare de frutificar e você comece a adoecer e você, a princípio, está fazendo tudo certo, exceto cortando algumas pessoas. E isso não quer dizer que você vai sair rompendo é, conexões, ou que você vai dizer, não, eu tô ouvindo o que o Otávio diz e você está fora da minha vida. Não se trata disso. Mas se trata de você tomar as vestes de general, então eu governo a minha vida, e você deixar isso muito claro. Você parar de tentar agradar aos outros. Porque se você está assumindo o autogoverno, você vai começar a incomodar algumas pessoas. E isso é uma coisa necessária. Não se trata de uma postura arrogante, onde você, eu sou mais eu que se dane o resto. Pelo contrário, quanto mais você assume o autogoverno, mais seu propósito se clarifica e mais você percebe que o sentido de tudo está em servir. Servir aquilo que tem dentro de você que você foi chamado para fazer. Só que as pessoas que não são cooperadoras do seu propósito, as pessoas que são aquela terra doente, né, aquele ambiente doente, eles vão eles vão tentar ou te sufocar ou eles vão espanar e sair de uma vez. Mas aqueles que são persistentes, né, que não são nem a terra doente, mas são a praga da terra, cabe a você arrancar pela raiz. E você deixar muito claro que isso que está causando incômodo porque você está cuidando da sua vida, que você entendeu que você tem um propósito. E ou você vai arrastar pelo exemplo, essa pessoa vai pular fora. Mas se isso acontecer, é porque era muito necessário. E, na verdade, essa pessoa não era uma cooperadora de propósito, mas uma destrutora. Teve uma história que eu ouvi muito recentemente e que faz uma relação perfeita com isso, né? É, conta-se que nos povos antigos, né, e mais especificamente isso era a respeito de Israel, quando os inimigos estavam para atacar, né, para guerrear, eles iam e destruíam a colheita. Vejam, eles não roubavam a colheita, eles destruíam a colheita, porque isso é uma forma de destruir a sua alma.
É uma forma de você olhar para todo o esforço, toda a dedicação e todo o plantio que você fez e perceber que foi nem roubado, né? Ninguém vai usufruir, ele foi pisoteado e foi destruído. Isso é uma forma de abater os ânimos e aí derrotar no corpo se torna muito mais fácil. Então, para que os inimigos soubessem o momento certo, eles precisavam estar atentos às épocas de colheita. Então, quando está chegando essa época, você costuma sofrer mais ataques. Eu estou te dizendo isso e eu percebo enquanto eu falo que vai fazer sentido conforme aquilo que você estiver vivendo. Talvez esse seja a última coisa que você assistiu, porque você achou que eu já estou enrolando e eu não tenho mais o que dizer, mas é porque você não está vivendo autogoverno ainda. Aqueles que já estão, aqueles que já sentem que começam a viver algum tipo de transformação, mas que tem alguma coisa puxando a sua força, puxando a sua energia vital, você vai se dar conta que isso se trata do ambiente que você está. E muitas vezes é porque você tem raízes amargas aí ao seu redor, estou falando de gente mesmo, que não quer o seu bem, que não ama você de verdade, mas que querem sugar aquilo de bom que você tem. Mas use essa seiva aí para você crescer e frutificar com força, tá bom? Preste atenção no seu ambiente. Quando o seu propósito estiver claro, você vai frutificar. Mas tome muito cuidado e faça as escolhas, tome as decisões necessárias para que você não tenha a qualidade dos seus frutos comprometida, porque no momento que você deixar de ter pessoas colhendo seus frutos, você vai adoecer e vai frutificar menos. E aí você volta a cair numa série de coisas que você abandonou. Eu tenho substituído os meus medos. Se vocês permitem que eu realmente abra o meu coração aqui, tenho substituído os meus medos. Hoje foi mais um dia que foi muito difícil levantar às 4:30. Mas eu tive medo da maneira que eu ia me sentir se eu resolvesse ficar na cama. E entre as 4:30 e as 9:30 da manhã eu tive uma produção que não se equipara às minhas melhores semanas em tempos anteriores. E então é importante que a gente vá substituindo esses medos. Se você tem medo de perder algumas pessoas, você tem medo de desconectar de algumas pessoas, você precisa ressignificar e substituir os seus medos. Hoje eu tenho medo de voltar a ficar como eu estava, de me sentir como eu estava, de olhar para mim mesmo e sentir que eu era um compilado de células aí sem energia vital. E hoje é tudo muito diferente. Eu tenho consciência que tem algumas pessoas incomodadas com a maneira que eu estou. Mas essas pessoas ou vão se tornar cooperadoras do meu propósito, ou elas vão se descartar automaticamente, ou elas serão descartadas. Não é uma atitude de arrogância, entenda. É compreender que quem não está florescendo está definhando, e quem não te ajuda a juntar está espalhando. E no final das contas, a vida é sua. A colheita é sua, tá? Aqui em casa a gente abraçou com toda a verdade. Vai cuidar da sua vida. A gente escuta as crianças falando na mesa, hein? Vai cuidar da sua vida. Porque ela é só sua. Os resultados são só seus. E eu tô te falando isso porque eu sei que, em certa medida, você vive uma angústia por causa das coisas que você carrega dos outros. E eu quero te falar com todo amor. Vai cuidar da sua vida. Tamo junto até depois do fim.